Boa tarde a todos. É um prazer muito grande nós compartilharmos, eu e o doutor Ricardo, esse evento, falando de um tema tão especial, pessoas e qualidade. Né? Eu sou Neuza Chaves, sou conselheira consultiva da, da UBQ, ex-presidente, tenho orgulho de ter participado bem dessa jornada de 38 anos da UBQ, e acho que todos que estão aqui nos acompanhando sabem da dificuldade de uma instituição com as características da UBQ ter essa longevidade de 38 anos, sendo sustentada pelo esforço colaborativo das pessoas e pela sua autossustentabilidade também, ou porque a UBQ tem as promoções, nós colaboramos com o nosso trabalho, mas a UBQ tem todo esse empreendimento. Então, é um prazer muito grande estar aqui falando, trazendo essa homenagem, trazendo desse nosso encontro a homenagem para a UBQ. E também o doutor Ricardo ser uma pessoa de qualidade, uma pessoa especial, de uma representatividade muito grande no campo da saúde e da educação. Então, para mim, é um orgulho grande compartilhar isso com ele. E, por falar em história de 38 anos, eu me lembrei de contar para vocês uma história de 70 anos. Vai ficando cada vez mais antigo o nosso papo aí. A história de 70 anos é de um país pequeno, no Pacífico, né? Um país formado por 7 mil ilhas, tem mais de 100 vulcões ativos, e que há 70 anos foi abalado por uma bomba atômica que dizimou vidas, destruiu o país, né? Boa parte do país. E quando o Japão olhou o que ele tinha pessoas. Então, a qualidade, ela tem origem nessa mobilização das pessoas, né? A qualidade é algo que nasce dessa destruição. Então, eu pensei em trazer essa história porque nós estamos vivendo uma crise que muitas vezes a gente só vê o lado da crise. Então, se nós pensarmos no Japão há 70 anos, sendo abalado por uma destruição, vendo sua economia ir para os ares, as vidas das pessoas, de muitas pessoas. Então, a gente avança agora esse filme, vamos vários capítulos para frente, e já vamos ver um Japão como segunda economia mundial. Ele fez durante 4 décadas 10% ele teve 10% de avanço anual por 4 décadas seguidas. Então, o Japão conseguiu sair de uma destruição para ser uma potência mundial. Só que o que nos interessa é ver os capítulos entre a destruição e essa vitória do país. É aí que estão as nossas lições aprendidas, né? Então, eu gostaria de comentar com vocês sobre essas lições. E quando a gente fala em Japão, as pessoas às vezes pensam que o país é um país rico, mas nem sempre foi assim. Aí nós temos uma imagem da destruição e uma imagem da transformação, né? Então, eu procurei resgatar alguns pontos dessa história e priorizei os 14 princípios do professor Deming, que foi uma das pessoas que foi ajudar o Japão nesse processo de reconstrução. E priorizei, não é claro que por uma questão de tempo e de correlação com o tema, eu não vou tocar, nós não vamos abordar os 14 pontos, mas eu gostaria de falar do primeiro deles, que é a constância de propósito.
Nós fomos ao Japão, quando nós começamos com esse movimento de qualidade no Brasil, e a pergunta que a gente fazia para eles era o seguinte: qual é o pulo do gato, né? Como é que eles conseguiram isso tudo? E eles falavam para a gente: nada disso é pulo do gato, teve todo um caminho. Comece pelos princípios do Demi. E o Demi é uma pessoa tão assim admirada, eles têm tanta reverência por ele que, para vocês terem ideia, o método PDCA é chamado de ciclo de Demi. Então, o primeiro princípio, que é o princípio do propósito, é o que eles mais reforçam. Por quê? Porque numa época de crise, há uma tendência das pessoas se sentirem inseguras e elas irem para os seus interesses pessoais. Então, é preciso ter um propósito muito claro, uma liderança conectando as pessoas no propósito, para não haver essa dispersão. E aí ter condição de promover uma força coletiva em prol do propósito. Então, foi muito interessante, porque a gente ia ao Japão para perguntar sobre a qualidade. E nós perguntávamos insistentemente, e a qualidade? Eles falavam, a qualidade era o que norteava. Todo o povo do Japão, a gente tinha isso como uma bandeira. Nós não queríamos sair da crise e voltar a ser o que éramos. A gente queria ser melhores. E, para isso, era preciso que a gente ficasse firmes no propósito. O outro ponto, que era qual que é, Valéria? O segundo aí? Melhoria contínua. Não é isso? Melhoria contínua? Porque saiu o slide aqui da minha projeção. A melhoria contínua, sim, Neuza. Melhoria contínua. Então, outro ponto dos 14 princípios do professor Demi era a melhoria contínua. E é um ponto que nós vimos aqui no Brasil, que toda empresa, estando em crise ou não, ela deveria ter a melhoria contínua como o norteador da sua gestão. Porque nenhuma organização ela fica bem-sucedida no automático. É preciso que ela coloque as pessoas pensando continuamente sobre melhorias. E nós vimos, por exemplo, que agora que boa parte das pessoas estão em trabalho remoto, não é hora de esperar que a crise acabe para estimular as pessoas a pensar em melhorias, pensar de que forma podemos simplificar, como é que nós podemos fazer diferente. Então, esse estímulo à melhoria contínua também não é um evento, é algo que tem que ser feito continuamente, como o próprio nome indica. O outro ponto que eu priorizei é o treinamento no local de trabalho. Então, o treinamento no local de trabalho também é um fator crítico de sucesso. As pessoas que trabalham, os adultos, eles precisam praticar aquilo que aprendem. Então, os japoneses não tinham muito hábito de ficar colocando as pessoas muito em sala de aula, ou colocavam em sala de aula, mas imediatamente teriam que praticar o que aprenderam. E hoje, por exemplo, que as pessoas estão em trabalho remoto, também é importante esses treinamentos que elas estão fazendo à distância, que elas sejam estimuladas a aplicar, não é? Perguntar, você fez o curso da disciplina tal, ou do assunto tal, como é que nós podemos aplicar isso no trabalho? Porque se as pessoas somente fazem cursos, treinamento, mas não aplicam no local onde ela trabalha, isso se perde. Fica um pouco como, vamos aproveitar para ter alguma atividade durante esse tempo que vocês estão fora do trabalho, como se fosse um passatempo, né? Então, a liderança também é outro ponto, um dos princípios da qualidade importantes. A liderança também é aquela que não depende ela não pode acontecer somente em crise ou somente quando a empresa estiver na sua normalidade, porque também a liderança não é um evento. Mas, no momento de crise, a liderança se revela.
Os líderes excelentes, eles ficam muito mais visíveis durante a crise. Por quê? Porque a liderança precisa cuidar das pessoas, precisam fazer com que as pessoas tenham as informações que elas precisam para segurança psicológica, que elas não se sintam amedrontadas, se depois vai ter algum espaço, se elas vão poder serem aproveitadas após esse momento. O outro ponto é elimine o medo, também é um pouco disso que eu acabei de dizer, e o medo ele faz mal na organização, ele é considerado um câncer na organização. As organizações que gerenciam por medo, elas não conseguem fazer com que as pessoas deem ideias, com que as pessoas tragam inovação. Então, essa eliminação do medo é um princípio para todos os momentos de uma gestão. O outro ponto que eu selecionei dos 14 foi: remova aquilo que priva as pessoas de orgulhar-se do trabalho realizado. Nós vimos, por exemplo, que quando as pessoas se orgulham do trabalho que fazem, elas se motivam. Muitas vezes tem cursos de motivação. Então, essa questão de remover aquilo que priva as pessoas de orgulhar-se do trabalho realizado. Então, às vezes, a pessoa trabalha numa área que ela se envergonha de algumas práticas, ou ela se envergonha de algum líder, não é? Então, tudo aquilo que faz com que a pessoa não se orgulhe do trabalho que faz é considerado uma barreira, é um ponto que tira as pessoas da rota da qualidade. O outro é: institua um forte programa de educação e autoaprimoramento. A educação é contínua. Ela deve ser contínua, porque uma empresa não pode fornecer produtos ou serviços com a qualidade superior se as pessoas que os produzem não têm essa qualidade. Então, esse programa de educação e autoaprimoramento tem que ser constante para que as pessoas estejam prontas a oferecer aquilo que a empresa quer oferecer aos seus clientes. O outro ponto é engajamento. Todos da empresa devem ser engajados na transformação. Não se pode pensar mais num processo vertical em que poucos pensam as mudanças, poucos pensam a transformação. É preciso que todas as pessoas, em todas as funções, se sintam úteis na melhoria do sistema. Então, esses pontos são os pontos que eu selecionei dos 14 princípios que estão nesse livro que o professor Deming escreveu, que é Sair da Crise, como uma ajuda para o mundo. É um livro muito... Ele serviu de base para várias organizações. Pode passar, Valéria, por favor. Aí eu fiz uma analogia com duas portas. Uma porta que está se abrindo, né, uma porta que está se abrindo de uma maneira convencional e uma porta que está se abrindo de uma forma digital. Então, esse período que nós estamos agora, com funções mais básicas, né, mesmo as empresas que estão funcionando, elas estão com menos atividades ou com menos pessoas trabalhando. Se nós aproveitarmos esse tempo para fazer uma transformação digital, a forma de abrir essa porta vai ser diferente, né? E há pessoas que vão abrir essa porta e vão ver só quebradeira, como está aí nessa figura, e vão se assustar. E nós sabemos que qualquer crise, qualquer situação, ao abrir a porta, volta, por favor, as dificuldades não existem sozinhas, né? Nós temos dificuldades e oportunidades. E o olhar de quem está se preparando durante esse tempo que estamos funcionando com menos carga, com menos intensidade, vai nos ajudar a preparar as lentes para ver também as oportunidades.
E eu ouvi essa semana a Luísa Trajano falando numa live dela que ela está sabendo de um plano de construção de moradias no Brasil. Assim, nós temos um déficit de moradias, um déficit enorme, e que vão ser construídas tantas moradias que ela está vendo a oportunidade de vender sofá, geladeira, vender TVs, enfim, ela vai mobiliar essas casas que forem construídas. Então, é uma oportunidade para a construção civil, é uma oportunidade para as lojas, mas é também uma oportunidade para quem fabrica para as lojas, ou seja, a cadeia vai se movimentar. E nós vimos, por exemplo, os casamentos foram adiados, mas não foram cancelados. As festas vão acontecer, as viagens vão acontecer, e tudo aquilo que nós aprendemos durante esse tempo vai nos ajudar a ver as oportunidades com outras lentes. E aí, agora, nesse último slide, nesse próximo slide, o que nós vamos ter para nos ajudar a fazer essa transformação? Pessoas diferentes, né? Nós vamos ter que conviver com a diversidade de ideias, ter empresas mais humanizadas, vendo menos crachá e mais competências, fazendo um pacto pela sobrevivência, não tendo tantas fronteiras entre pessoas, entre departamentos e entre organizações, e essa mobilização, que é o aprendizado que nós tivemos lá com o Japão, é que vai nos ajudar a ter uma nação mais forte, a ter um mundo mais saudável. E essa maneira de ver e de trabalhar não pode ser a mesma. Assim como o Japão dizia que ele não queria ser o mesmo depois da crise, ele queria ser melhor, nós também temos já que pensar nas nossas próximas ações, na nossa próxima forma das nossas maneiras de trabalhar, de conviver. E aí eu fiz algumas perguntas nesse próximo slide, que ainda não são as perguntas, né? É um ar assim, as pessoas aí, elas estão com um ar de indagação. Pode voltar, por favor. Mas a grande conclusão delas deve ser esta: só existe qualidade se o que for oferecido, seja produtos ou serviços, cumprir a função de satisfazer as pessoas. Lá nos primórdios, quando chegaram, não é, os conceitos de qualidade no Brasil, a gente via que todo o propósito da qualidade, era satisfazer as pessoas. Era fazer com que as pessoas ficassem satisfeitas com produtos e serviços, com o custo, com o preço, com o atendimento, com a satisfação de fazer, que a gente chamava de moral, né? A forma como as pessoas fazem esse produto e serviço, a segurança do trabalho. Então, satisfação das pessoas é o grande propósito da qualidade. E, por final, ao final eu faço algumas perguntas, né? Quando abrirmos as portas, quais lições teremos aprendido? Como a qualidade será percebida? Será que o que a gente oferecia antes vai ser percebido com a mesma qualidade antes dessa crise? Será que o olhar dessas pessoas, mesmo as pessoas que estão em casa, elas estão em casa, mas elas não estão sem acompanhar o que está acontecendo, estão aprendendo também a viver num mundo diferente. Então, como que a qualidade vai ser percebida? No mundo da saúde, né, doutor Ricardo, a gente está vendo a digitalização, as pessoas sendo atendidas à distância, quer dizer, todas as restrições estão nos fazendo pensar um mundo diferente, está nos fazendo buscar uma qualidade diferente. Será que a gente vai querer trânsito, enfrentar todas as 2 horas que a gente enfrentava para fazer uma reunião, ou uma reflexão como essa, ou a gente já aprendeu que nós podemos estar mais próximos de uma outra maneira, né? Como que é essa qualidade quando a gente abrir as portas? Agora, como é que nós vamos
valorizar de fato as pessoas? Como é que nós vamos promover a horizontalização, vamos valorizar conhecimento, competências, e não mais aqueles rótulos que antes prevaleciam nas relações de trabalho ou mesmo nas relações pessoais, né? Então, depois dessas reflexões todas, vem a grande pergunta: como é que nós vamos gerir essas mudanças? Porque as mudanças não podem ficar só na nossa cabeça. Elas têm que pragmatizar, né? Elas têm que acontecer, têm que fazer transformação. Então, como é que nós vamos gerir essas mudanças? E a gente tem aprendido que gerir mudanças não é algo que se faz de ouvido, é algo que nós vamos fazer com técnica, com metodologia. Então, a nossa expectativa, digo nossa porque tenho conversado com tantas pessoas que também, como eu, estão aproveitando muito esse período para aprender, a nossa preocupação é como fazer com que a gente comece o mundo de uma forma diferente, comece a trabalhar de uma forma diferente e comece também a conviver de uma forma diferente. Então, com essas perguntas, eu deixo a porta aberta aí para o doutor Ricardo fazer as considerações dele. E agradeço a vocês por terem me acompanhado. É uma experiência também nova, Eu gosto de presença e estou aprendendo a falar com as pessoas sem ver as pessoas, sem ter reação. Isso, às vezes, nos atrapalha um pouco, né? É um aprendizado, eu espero que vocês tenham a generosidade de entender minhas falhas aí nesse momento que eu estive com vocês. Obrigado, Neuza. É sempre um prazer estar aí e ouvir a Neuza. A Neuza é um luminar nosso aqui em Belo Horizonte, da fundação lá do meu amigo Falcone, e fundadora da UBQ, entidade que eu estou presidindo hoje, mas que estou lá mais para aprender com todos eles, com todo esse time excepcional de especialistas em qualidade, e que realmente você falou uma coisa muito interessante, Neuza. Quanto tempo, como é que uma instituição falando de qualidade dura tanto tempo, né? Porque a maioria delas desapareceu no tempo, porque talvez não tenha conseguido agregar a qualidade que é necessário para você continuar trabalhando esse tema. E você abordou também, Neuza, uma coisa muito interessante, que é a percepção que a gente tem de qualidade. Você citou também a área da saúde, que eu vou falar dela, mas o primeiro contato que eu tive com qualidade, eu morava ainda nos Estados Unidos, e foi quando a Toyota começou a fabricar nos Estados Unidos, e já falando desses conceitos de qualidade, que era visto assim até pelo próprio americano, de uma maneira mais ou menos irônica, como o que o americano sempre dizendo. Eles falar de qualidade, nós americanos somos os que mais entendemos de qualidade e melhor fazemos, né? E eles, com toda aquela humildade, foram de pouco a pouco mostrando que a metodologia deles permitia fazer carros melhores, mais baratos, que eles colocavam no mercado, muito rapidamente dominaram o mercado. E você aborda também essa pergunta que eu acho que todos nós fazemos quando ouvimos alguém falar de qualidade, ou que vem propondo fazer qualidade para nós, que é: qual é o segredo? Me dá o segredo aí, e com o segredo eu faço, eu não preciso nem aprender isso, não. Deve ter um segredinho aí que você faz qualidade, né? Essa coisa do caminho curto, para que você possa executar e obter o resultado sem muito investimento. E essas fases, eu confesso para você, que você relatou, eu passei por todas elas, né? Eu também, junto com os americanos na época, ria e falava: não, o americano é que sabe fazer isso melhor, não vai ser o japonês que vai ensinar isso para o americano. E na saúde, realmente, é a área onde nós mais demandamos, mais valorizamos a qualidade, e não posso nem dizer que seja uma área onde nós praticamos isso de uma maneira desejável, porque existe tanta regulamentação, existe tanta norma,
existe tanto critério para ser obedecido que, às vezes, nós nos perdemos seguindo a norma e fazemos um trabalho que talvez pudesse ser melhor se a gente pudesse pensar só na qualidade, mas os protocolos, vocês ouviram falar muito de protocolo agora durante o tratamento do Covid, eles têm que ser respeitados porque eles indicam um determinado caminho de correção daquilo que vai ser feito e que a gente não pode abandonar. E dentro da saúde, a saúde, você também disse muito bem, Neuza, nós passamos hoje por um processo de transformação muito significativo que, na realidade, vem sido anunciados durante um bom tempo. Nós estamos dizendo há muito tempo que a medicina de se tratar doenças vai acabar e ela vai dar lugar a uma outra medicina, que é a da promoção da saúde. E para essa medicina da promoção da saúde, a gente tem todo um design, inclusive do espaço físico, onde ela vai acontecer, porque nós dizemos que precisamos clusterizar esse sistema para colocar junto nele não apenas a prática da saúde, ou seja, o lugar onde o exercício da saúde, onde você vai tratar do paciente ou vai curar uma doença, ele vai acontecer, mas dentro desse mesmo espaço você tem que agregar outros, entre eles o da pesquisa e desenvolvimento, que se beneficia da prática para tirar proveito daquilo que está acontecendo ali. O outro é da educação. Saúde é algo que a gente só faz se você estiver fazendo. A parte teórica da saúde ela é muito importante, mas o aprendizado prático ele é fundamental e você aprende com cases, né, dentro do hospital ou do desenvolvimento de novas tecnologias. E aí também nesse espaço a gente coloca a tecnologia, que é a produção de insumos, né, próteses e etc., que são produtos cada vez mais fabricados dentro do ambiente, porque eles são customizados. Hoje, graças à impressão 3D, grande parte dos recursos que você utiliza de órteses, próteses, outros recursos para um tratamento, eles estão desenhados para cada pessoa individualmente. Até mesmo hoje, os medicamentos, se possível fosse, já estaríamos fabricando antibióticos específicos para uma determinada bactéria ou para uma determinada pessoa, a partir do conhecimento que você tem dela de genoma e fazendo aquilo especificamente. Então, nós caminhamos nessa direção que chamamos de medicina de 4Ps, que é uma medicina que, primeiro, eu tenho que saber do paciente que eu estou tratando, ou seja, eu vou personalizar todo o tratamento que eu estou fazendo para ele. Depois eu vou desenvolver um protocolo específico para esse tratamento e nós queremos também que o paciente hoje participe do tratamento, tome decisões. Eu tenho certeza que todos vocês aí que estão nos ouvindo, se vocês analisarem nos últimos, provavelmente, 5 anos ou 10 anos, vocês vão perceber que vocês começaram a assumir um papel de decisão no que você vai fazer com você mesmo, porque você instalou um aplicativo qualquer no seu celular, esse aplicativo te dá uma informação sobre o seu estado de saúde ou até mesmo de doença. Se você é diabético, você pode ter um aplicativo qualquer para te ajudar a monitorar sem ir no laboratório qual é o seu nível de glicose, o seu nível de pressão sistêmica, e a partir daí você começa a ser um protagonista das suas decisões de saúde. Essas são as mudanças que ainda não aconteceram, mas nós estamos caminhando em direção a elas. Mas um dos fatos interessantes para nós na área da saúde foi a entrada de um médico cirurgião americano que ele chama Atul Gawande. E o Atul Gawande, ele é piloto também de avião. Eu também sou piloto, pratico até hoje, gosto da prática, e em aviação nós temos uma série de critérios técnicos para você executar antes de você fazer uma decolagem ou até mesmo para você fazer um pouso. Tem um checklist que você deve seguir à risca,
e todo bom piloto é respeitoso de todos os itens que estão contidos ali, para que não haja um esquecimento ou uma falha que possa levar a alguma pane. Bom, quando a primeira vez que a gente ouve isso, Neuza, a gente pensa assim, com essa presunção do médico, eu falo assim, um piloto querer falar de checklist para nós médicos, que absurdo isso, nós não precisamos de fazer isso. Mas os protocolos de qualidade da minha época, e eu tenho uma certificação internacional também, a certificação canadense, aliás, sou o único hospital de olhos, de oftalmologia, a ter essa certificação internacional. Então, nós fomos fazer esse treinamento e o protocolo do Gawande estava na lista de procedimentos que a gente devia seguir. Neuza, que dificuldade foi você pegar um time médico, o cirurgião, o auxiliar, o enfermeiro, né? E todos aqui, o anestesista, eles se reunirem antes da cirurgia, antes de cada caso, e dizer assim, o paciente se chama fulano de tal, correto. Nós vamos operar o olho direito, correto. Essa cirurgia é uma cirurgia de catarata, correto, correto. O material está preparado na sala de cirurgia, correto. Está disponível os equipamentos tais, tais e tais. Isso soa tão óbvio para quem está acostumado a fazer na rotina, que repetir esse protocolo nos parecia inicialmente uma coisa quase que ridícula, assim, como se eu fosse esquecer. Mas não é que o cirurgião vai esquecer. Vai que a enfermeira não checou que o aparelho foi conferido de uma determinada maneira, ou que o insumo que você vai gastar na hora da cirurgia não está disponível, e você vai gastar um tempo extra para a cirurgia. Bom, isso inicialmente para nós parecia ridículo, mas com o tempo nós começamos a perceber que em várias oportunidades a gente constatava que algum item estava fora do lugar, ou que não tinha sido colocado, ou que a enfermeira tinha esquecido, ou que a checagem não tinha sido feita de maneira apropriada. E por mínima que sejam essas mudanças, você começa a ver o benefício da prática daquele ritual de qualidade, e os benefícios vão aparecendo. O Gawande fez esse trabalho e mostrou que em hospitais, ele pegou uma prática, por exemplo, de colocar um catéter num paciente. Essa colocação do catéter implica em todo um protocolo, de se ver se o campo foi esterilizado, se você checou o catéter, uma série de pequenos detalhes. Isso é banal, isso é feito muitas vezes. Catéter é colocar, por exemplo, pegar veia, pegar uma veia para colocar um soro. E ele deu esse protocolo para hospitais sofisticados, para hospitais de boa qualidade, mas ele também fez esse teste com hospitais de campanha, hospitais rudimentares, em que não tinha um padrão de qualidade mais diferenciado. O que ele mostrou? A diminuição de infecção aconteceu tanto nos bons hospitais quanto nos hospitais não de qualidade, digamos, dita inferior, porque estava no interior, ou alguns deles eram hospitais, inclusive, colocados na África. Isso tudo posto para dizer que qualidade é algo que soa estranho para quem ouve a primeira vez, e é difícil a gente sair das nossas rotinas, daquilo que nós estamos acostumados, mas sem ela nós não conseguimos excelência. A excelência só vem quando você agrega esses critérios. E o cuidado, Neuza, é realmente isso que você falou. O que é o segredo? O segredo é ter um objetivo, o segredo é pensar em fazer o bem para as pessoas, mas também fazer bem aquilo que você faz. Ter um projeto, ou seja, ter um design bem elaborado da sua prática com o objetivo de buscar essa qualidade e ter resiliência para aguentar o questionamento que sempre vem, porque aparentemente você está perdendo tempo, né, ao fazer essa prática. Assim, muito obrigado pelas palavras aqui que você nos trouxe, e meu propósito
era, evidentemente, referendar essa colocação e estimular aqueles que já estão praticando, mas também buscar estimular aqueles que ainda não entraram, porque realmente, outra colocação sua, o mundo pós-Covid hoje, ele vai nos obrigar a práticas diferenciadas, vai nos obrigar a buscar o nosso nicho de mercado, e dentro desse nicho você só é bem-sucedido se você buscar excelência, né? Eu acho isso posto, acho que a Valéria vai abrir para a gente fazer perguntas e poder respondê-las, né, Valéria? Boa tarde, pessoal. Nós temos um chat aqui ao lado, tá? Se vocês clicarem ao lado direito, quem tiver interesse de fazer alguma pergunta para a Neuza ou para o doutor Ricardo, por favor, eu gostaria que vocês escrevessem a pergunta. Mas eu já vou pedir para que a Neuza, o Fábio Sacioto, quer fazer uma pergunta. Vai, Fábio. Enquanto o Fábio faz a formulação da pergunta dele, ô Neuza, você tem alguma pergunta para fazer para o doutor Ricardo? O Fábio vai fazer ao vivo. Nosso diretor jurídico, nosso diretor, o BQ hoje está em festa, nosso aniversário de 38 anos, a toda a diretoria aqui na sala, parabéns, obrigado. Fábio. Bom, obrigado pela aceitação aí da minha pergunta, parabéns, Neuza, doutor Ricardo, Valério, pela organização, pelos 38 anos, um orgulho estar participando desse momento junto. A minha pergunta é que eu vejo hoje nas indústrias, né? Eu sou do setor automotivo, e quando a gente tem uma crise, sempre tem uma crise não tão grande como essa, acaba tendo uma redução quanto à aplicação dos quesitos de qualidade. E acaba você levando muito tempo depois para recuperar esse rigor nos procedimentos. Sabe? E como que você sugere a gente tratar agora na retomada da produção essa questão que as empresas acabam, ou por redução de pessoal, ou por necessidade de se adaptar à produção, de distanciamento, esse risco qualitativo na retomada de produção? A pergunta é para mim ou para o doutor Ricardo, ou Flávio? Para você, Neuza. Para você. Primeiro, Flávio, que eu acho que a gente deveria... eu fico pensando nos simulados. Nós deveríamos aprender a simular crises dentro da empresa, porque faria com que as pessoas tivessem ali, falar mais na linguagem do Dr. Ricardo, e mais anticorpos para lidar quando a crise fosse externa, né? E, dessa forma, nós teríamos a disciplina regulando isso tudo. Quer dizer, aquilo que é importante prevalece. Mas eu também já fui da indústria por muitos anos, e a gente sempre, quando fazia uma crítica a determinadas quesitos da qualidade e tal, nós conseguimos simplificar. Às vezes, a crise ela é mais uma provocação para a gente chegar à conclusão o que é essencial e o que deve ser realmente mantido, o que foi colocado ali, algumas pessoas acharam importante, mas que já não procede. Então, a minha ideia é que haja primeiro uma crítica sobre a validade ainda de todos esses quesitos, e a segunda é que ela haja um engajamento das pessoas para elas saberem a importância daquilo. Por quê? Quando a pessoa realmente entende que aquele quesito é importante, a menos que seja uma dessas pessoas sem compromisso e que não tem uma avaliação de desempenho bem, né? Não é uma pessoa de bom desempenho da empresa. Mas, de maneira geral, quando a pessoa sabe sobre a validade desse quesito, ela cumpre. E se ele não está sendo cumprido, cabe essa primeira abordagem que eu fiz, o questionamento se ele realmente é válido ou se ele já prescreveu.
Ok. Foi bem respondido. Nada a acrescentar, Neuza. Esses são momentos ainda, muita coisa está em discussão, né, Neuza? Vivemos um momento... um dos artigos mais interessantes que vejo hoje na literatura, aliás, tem sido muito colocado, que os critérios de validação de ciência, vamos falar de ciência de uma maneira geral, a gente está questionando muito se os critérios usados para você criar evidência da conclusão científica ainda não devem ser modificados, porque grande parte deles ainda são critérios antigos e muito lentos, demorados, num momento em que você está falando de machine learning, que você tem um banco de dados extremamente grande, quase que os países mais desenvolvidos hoje, como Suécia, na minha área específica da saúde, eles conseguem ter um banco de dados quase que da população como um todo. Então, antes a gente estava trabalhando com critérios muito individualizados e de cases. Hoje a gente está trabalhando muito numa perspectiva de Big Data. E Big Data te permite ser conclusivo, primeiro, numa massa de dados muito grandes, segundo, com uma velocidade muito maior. Então, nos grandes jornais assim, da minha área da saúde, hoje a grande discussão é se a gente não deve atualizar esses critérios, né? Só completando um pouco o que você está colocando, Neuza. Eu acho que essa provocação que a crise nos traz é o seguinte: o que é essencial? O que deve prevalecer? O que é crítico? Porque nós vamos ter que fazer um exercício de simplificação muito sério. Uhum. Ou então não terá valido a pena sofrer isso tudo. A simplificação é alguma coisa que, a cada dia, a gente acorda de manhã e pensa como ser mais simples, como ser mais efetivo, como ser mais ágil. Uhum. E às vezes, a gente percebe que nós nos acostumamos a muitos procedimentos, nos acostumamos a uma burocracia, os protocolos mesmo em hospitais, vários hospitais com os quais nós já trabalhamos, às vezes, quando a gente fazia uma discussão com os médicos, com os técnicos, sobre alguns padrões, os padrões eram muito simplificados e ajudava muito o trabalho a ser mais ágil, aos profissionais se concentrar naquilo que é importante, que é a vida. Só dando sequência nisso que você está falando, Neuza, hoje o que está muito em xeque na saúde é o protocolo versus a capacidade de decisão do médico. Nós trabalhamos com alguns paradoxos e algumas incongruências na área da saúde que não foram abordados de uma maneira correta. Eu quero citar aqui, por exemplo, você sabe que o princípio aí elementar da produtividade é você distribuir funções e guardar as pessoas mais importantes para que elas possam se dedicar a sua atenção ao trabalho que elas são melhor qualificadas. Aí a citação clássica de Ford, que pegou os melhores mecânicos dele e diz: fica quieto aí, que alguém vai buscar a peça ou a ferramenta para você, não é você que vai buscar. Esse é o início da linha de produção. Hoje, nós médicos trabalhamos com uma demanda de entrada de dados administrativos no computador e que tem que ser personalizado, tem que ser feito pessoalmente pelo médico muito grande. O médico está deixando cada vez mais de dar atenção para o paciente para dar atenção ao input de dados no computador. E aí vem o protocolo, que em tese dá para ele uma linha de ação, um fast track, uma pista rápida, que se ele seguir por ali, ele vai mais rápido, ele não tem que justificar nada. Bom, mas se ele não concordar com o protocolo, ele tem uma demanda de burocracia para justificar
por que ele não segue o protocolo, muito significativa. Então, dentro daquela linha em que você, quando está respondendo um questionário, você tem 4 perguntas, e a quinta é assim, outros, você sabe que se você responder outros, você vai ter que escrever muita coisa e você vai demorar mais tempo, entendeu? Então, é muito paradoxal para nós, como médicos, que essa demanda de entrada de dados nos roube tanto tempo que deveria ser reservada atenção ao cliente. E nós, médicos, também questionamos por que como que esses protocolos não tiram a capacidade de decisão do médico para que ele personalize a sua atenção para cada caso individualmente. Então, aí eu digo para você, como médico, eu endosso esse questionamento. Como administrador, diretor do hospital, eu digo para você que eu preciso do protocolo, senão eu não tenho padronização no diagnóstico e no tratamento do paciente. E como educador, nós temos uma faculdade de medicina, então nós formamos o médico, a gente procura ensinar para ele a ser crítico, para ele fazer o enfrentamento com a máquina e poder sempre questionar quando o arbítrio dele da tomada de decisão for de encontro à burocracia, que ele faça o enfrentamento. Mas isso vai dentro da linha que você falou, que nós vamos ter que simplificar a nós como pessoas, mas nós vamos ter que simplificar a nós como profissionais, e a maneira de fazer isso vai ser compartilhando informação e decisões, né, com as pessoas que estão envolvidas dentro do nosso processo. Só uma dosagenzinha de saúde que está tão em voga hoje aí para todo mundo. Aliás, vocês acompanharam essa discussão, hidroxicloroquina, funciona ou não funciona? Qual que é o melhor tratamento para o Covid? Vocês ouviram isso? Então, vou lhes dizer, hidroxicloroquina é um tratamento consagrado na saúde e que não oferece nem de longe os riscos apresentados por aqueles que queriam falar contra a hidroxicloroquina. Hoje, nós temos a hidroxicloroquina, o corticoide, a vitamina D, como protocolos consagrados e que nós, brasileiros, fomos pioneiros neles, inclusive para identificar também o problema do Covid, não apenas como infecção viral, como uma síndrome de coagulação disseminada no organismo, que tem que ser tratada como tal. Nós, brasileiros, contribuímos muito para isso, mas como nós publicamos pouco, há poucas chances de que esse reconhecimento venha a acontecer. Mas eu quero citar a discussão. É um bom protocolo? Não é um bom protocolo? Eu devo seguir esse protocolo ou eu não devo seguir o protocolo? E vocês ouviram a Anvisa dizer que precisava primeiro ela autorizar para depois o médico ter a liberdade de fazer uso da medicação. Então, esses são os conflitos que a gente espera nos tragam uma postura melhor, uma melhoria na organização da tomada de decisão dentro da área da saúde e que refletem bem a discussão que se faz de qualidade, que se aplica também a outros setores. Só a guisa de comentário. Aqui, Neuza e Ricardo, doutor Ricardo, eu coloquei para vocês no WhatsApp de vocês algumas perguntas. Eu filtrei, porque tem outras que não são perguntas, são parabéns e tudo, e está por ordem de chegada. Neuza tem perguntas aí, doutor Ricardo tem perguntas dos convidados da sala. Vamos lá. Se quiser, eu posso ler. A primeira pergunta doutor Ricardo, na sua opinião, quais serão os legados que a crise do Covid deixará para a área médica? Inclusive, ele fez uma correção. Doutor Ricardo, na sua opinião, quais serão os legados que a crise do Covid deixará para a área da saúde? Essa pergunta do Renato Cansado. Tá. Então, Renato, ótima pergunta. E você tem a certeza que eu me faço essa pergunta todos os dias, porque, como Neuza disse, o pós-Covid para todos nós vai ser diferente. Nós vamos ter uma outra prática, não importa a profissão que você estiver trabalhando, ela vai mudar, porque não apenas a prática em si, os mecanismos, a técnica ou a tecnologia, mas o seu cliente vai mudar de postura e ele espera de você mais resolutividade, ele espera mais simplicidade, ele espera que você faça uma entrega daquilo que você se propõe
de uma maneira mais clara. Nós vamos diminuir a embalagem do serviço que nós oferecemos. Ele vai ser mais objetivado. Isso eu tenho certeza. Para nós, na área da saúde, o grande ganho vai ser a incorporação da telemedicina na prática. O corporativismo médico que é contra a telemedicina, com receio de que isso vá trazer algum impacto de mercado. A telemedicina ela é estimulada em todos os países do mundo, ela é considerada como uma ferramenta útil, ela é benéfica ao paciente e benéfica também ao médico, e não há razão para o Brasil seguir um caminho diferente. Eu sou um defensor, mas ela era proibida até então. O Covid nos permitiu fazer uso, eu estou instalando e estou ganhando experiência agora, estou colocando telemedicina não apenas aqui no hospital, onde eu trabalho, mas também na faculdade, porque eu quero que os alunos aprendam a usar essa ferramenta. Você imagina quantas pessoas você vai conseguir atender de uma maneira muito melhor. Você está em casa, atende o paciente, faz uma consulta personalizada, faz uma orientação, sem toda essa burocracia da marcação, quase que é castorial a marcação de uma consulta, a autorização de um convênio, tudo isso que está envolvido na hora que você toma a decisão de procurar um médico e quantas vezes você desiste por ser tão complicado. Esse é o primeiro ganho. O segundo ganho é trazer o maior número de pessoas para o ambiente digital, para o ambiente virtual. Aliás, aqui um comentário. A nossa faculdade ela já adota recursos de aula online já há 2 anos, então para nós foi muito fácil entrar no ambiente virtual e suprir as nossas aulas, que até então eram proibidas que fossem feitas pelo ambiente virtual, nós fomos autorizados, imediatamente conseguimos e fomos muito bem sucedidos. O que foi uma constatação muito curiosa? O nativo digital, esse aluno do século XXI, esse aluno do pós-milênio, ele não sabe usar os recursos digitais. Ele sabe usar para o Facebook, ele sabe usar o computador para as necessidades pessoais dele, mas ele não sabe usar um Word com competência, ele não sabe uma configuração do telefone ou do computador quando ele demanda alguma coisa diferente, ele não sabe usar. Ele sabe usar para o Facebook e para as coisas naturais. Então, nós temos que trazer esse nativo digital que a gente imaginava que ele fosse um craque do uso do recurso e ensinar coisas básicas para ele e mostrar que o problema que ele está tendo de conexão está dentro do lado dele. Então, isso é para te dizer que nós vamos ter que nos educar para fazer uso desse digital. E veja bem, o Brasil usa consultas escritas, consultas feitas numa receita escrita. É proibido fazer isso na maioria dos países do mundo. Tem que ser digital. Para nós é proibido, para eles é obrigatório. Se você pegar em qualquer país europeu, você pegar em Portugal, por exemplo, e um médico falar assim, não, eu não quero usar o computador, a minha receita vai ser escrita à mão. Não tem problema, doutor, você vai se confessar um analfabeto digital, nós vamos te dar uma autorização, nós vamos tirar de você uma série de privilégios para que você poderia contar, quer dizer, você não vai ser meio usuário, você vai ser uma pessoa à parte. Porque a receita digital, ela permite ao médico fazer uma conciliação medicamentosa, ou seja, aquilo que eu receitei tem problemas com outros medicamentos que o paciente está usando, e obviamente o prontuário está online. O receituário vai para a farmácia, que vai fazer uma anotação confidencial. No Brasil, fala-se muito em privacidade, e você tem todo um cuidado do hospital para cuidar do seu prontuário, e você chega para o balconista e dá o seu nome, o seu CID, ou seja, através do medicamento que você está usando, você está dando uma identificação aberta para um balconista saber a doença que você tem, como é o tratamento que você faz e a frequência que você compra. Quer dizer, é absolutamente cínico que o processo seja modulado dessa maneira. O pós-Covid vai nos dar a oportunidade
de questionar essas práticas e fazer um aprimoramento dentro do que Neuza nos colocou. O conceito é melhoria contínua. Então, nós temos sempre que estar criticando para adequar os nossos processos, para que ele sirva ao nosso cliente, produzindo bem e fazendo aquilo que nós fazemos da melhor maneira. Mas o Brasil ainda é um país analfabeto digital. Nós temos um longo caminho a ser percorrido. Eu acho que entre os grandes ganhos, entre eles vai ser a introdução da telemedicina e do prontuário médico de uma forma sistematizada. Esses para resumir, mas evidentemente muitos outros virão. Obrigada, doutor Ricardo. Agora, Neuza, tem uma próxima pergunta aí? Responder acho que nós estamos aí 3 minutos, né, Valéria? Mas não posso deixar de responder uma pergunta do amigo Getúlio Apolinário. Quando fui presidente da UBQ Minas Gerais, ele era presidente da UBQ Espírito Santo. Um abraço aí, Getúlio. E também, para mim, é uma alegria te rever aqui na sala. E você me faz a pergunta, será que o nosso gerente, nos tempos atuais, já pode cancelar o velho bordão, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então, isso é alguma coisa que dá vontade até de rir, né, Getúlio? Porque se as pessoas ainda têm esse paradigma, esqueceram de avisar para elas que já prescreveu, isso já perdeu a validade. Hoje, o poder ele está nas pessoas que têm competências para buscar resultados, têm competência para buscar esses resultados com respeito pelas outras, né? Formando equipes, fazendo a perenidade da empresa, porque se você não forma pessoas, você não consegue fazer com que essa empresa tenha resultados sustentáveis. E quem manda só é obedecido na hora que ele está no controle. Você imagina uma situação como de agora, que as pessoas estão em casa. Como é que fica a saúde mental desse gerente? Ele deve estar louco, né? Porque não consegue mandar, não consegue medir o juízo das pessoas. Então, isso, para nós, desde que a qualidade passou a ser algo que todos os recursos têm que convergir para resultado, o resultado acaba dando essa resposta, né? O resultado não é algo que vem de autoritarismo, vem de autoridade. Então, um abraço aí, Getúlio. Agora tem uma pergunta aqui para o doutor Ricardo, que é do Gil Machado. Ele coloca assim: olá, Neuza e doutor Ricardo e os demais da sala. É um grande prazer estar nesse grupo, aproveitando a indagação da Neuza sobre quais aprendizados teremos. Eu sou da área de propaganda médica e, de repente, precisamos iniciar a visita médica de forma remota. Dito isso, pergunto ao doutor Ricardo Guimarães, esta modalidade de acesso aos médicos poderá ter uma evolução após Covid? Obrigado, Gil. Obrigado pela pergunta. É exatamente isso que eu dizia anteriormente. Eu espero que, ao terminar esse período, essa licença temporária para o uso da telemedicina ela seja mantida. Eu entendo que é um recurso formidável, especialmente a pessoa que está doente, ela tem uma dificuldade de locomoção. Eventualmente, a consulta dela demanda a presença dela no consultório, no hospital para ser examinada, mas eu diria para você que 80% dos casos é uma questão de aconselhamento, é uma questão de orientação. Isso, nesse momento agora, porque quem trata de uma condição crônica, quem tem uma patologia, como, por exemplo, um problema cardíaco, um problema respiratório ou um diabetes, qualquer doença crônica hoje, você pode comprar por muito pouco dinheiro, por muito pouco, um aplicativo que vem eventualmente acoplado a um equipamento qualquer, que ajuda a você monitorar a sua condição, fazendo com que o aconselhamento que você recebe do profissional, ele vai ganhar, ele vai junto com a informação que você vai recolher daquele equipamento e dizer, doutor, a minha condição de hipertensão está assim, mas a minha pressão hoje está a tanto, e eu tomei remédio e tal, eu estou me sentindo de uma ou de outra maneira, que orientação que você vai me dar?
Obviamente, o médico vai dar uma orientação se necessário, mas se não for suficiente a informação que ele obtém, ele vai recomendar que essa pessoa vá ao consultório, ao hospital. Mas tenho para mim que entre 60% e 80% das vezes que essa condição acontecer, ela vai ter uma resolutividade imediata pelo aconselhamento daquilo que nós chamamos em medicina da hora de ouro. A hora de ouro é 1 hora depois que iniciaram os sintomas, ou que você teve um acidente, ou que você sentiu um princípio de infarto. Se você receber uma primeira orientação naquele momento, você aumenta a sua chance de bom resultado ou até mesmo de sobrevivência naquela condição. Então, vou dizer para você, eu estou torcendo para que telemedicina permaneça como uma ferramenta disponível para todos nós, pacientes e todos nós médicos, que ela não seja, a proibição dela não retorne depois de dezembro, quando é o período limite dela. Você torce comigo, Gil? Doutor Ricardo e Neuza, nosso tempo acabou, previsto, era até 17 horas. Eu gostaria agora, tem algumas perguntas que não foram respondidas. Depois eu vou passar os e-mails para vocês responderem para os participantes. Para finalizar, ponto a ponto, qual a mensagem final de vocês, para a gente encerrar esses 38 anos do BQ hoje, no nosso aniversário? Eu gostaria de deixar uma mensagem bem espontânea, que um vírus minúsculo veio debochar da nossa fragilidade, né? E mostrar o quanto que nós somos dependentes um do outro. Eu penso que nesses 38 anos da UBQ, eu acompanhei essa jornada toda como presidente, como voluntária, como escrava da Valéria. Então, eu acompanhei bastante essa trajetória e vou dizer o seguinte: nós só ficamos de pé pela colaboração, somos interdependentes. E que a gente continue com essa vontade de fazer esse pacto com as pessoas de um mundo melhor. Me soma você, que precisou de um bichinho tão pequeno, invisível a olho nu, tão primitivo, que não sobrevive se ele não conseguir uma máquina reprodutora celular para ele utilizar no benefício dele, tenha conseguido produzir um estrago tão grande. Estrago esse que traz um impacto muito grande para a nossa atividade econômica, mas um tremendo benefício para a natureza. Nós estamos recuperando a nossa atmosfera, os mares estão mais limpos, o ar está menos poluído, nós estamos vendo um céu muito mais bonito, e o tempo de reflexão que o isolamento nos impôs, certamente, para a maioria de nós, está nos permitindo buscar melhorias no nosso lado pessoal, no nosso lado profissional, e não há como não acreditar que o mundo será melhor depois do Covid. Eu realmente estou sofrendo como empresário, sofrendo como profissional, mas eu acho que, como é de regra, né, o sofrimento sempre nos torna melhores, né? Estou muito entusiasmado. E para encerrar, gente, eu vou deixar aqui nossa mensagem, né, para que todo mundo participe, né, da UBQ, agradecer a participação de todas as pessoas que aqui tiveram presente. Não sei se vocês estão vendo aqui, peraí. Isso aí nosso design fez, né, que em nosso 38º aniversário agradecemos a todos que acreditam no poder transformador da qualidade. Então, nós colocamos igual aquelas farmácias, desde 24/4/1982, né? É exatamente isso, é sobrevivência, através de vocês que estão aqui. Estou vendo que a Silvana está aqui, várias pessoas que estão nessa sala contribuíram para que isso realmente, essa perpetuação do trabalho da UBQ. Muito obrigada. Semana que vem nós temos outras lives, fica de olho na nossa atividade. Obrigada, doutor Ricardo. Obrigada, Valéria.
Mas eu vou te dizer, eu vou só referendar isso que Neuza falou, trabalhar para a Valéria não é fácil, viu? Ela aplica os critérios de qualidade lá dentro da UBQ e nos obriga a cumprir todos os nossos protocolos fielmente, né, Neuza? Doutor Ricardo, é o checklist. A gente tem um checklist lá. Pois é. Você leu a Tugal Andes. Ainda bem que você corroborou com a brincadeira. Não é fácil mesmo, não. No dia que eu conheci a Valéria, eu falei assim, a UBQ não precisa de nós, não, só com a Valéria, ela tem que dar certo, porque ela é uma administradora terrível, né? Nada fica para trás. Né? Não, doutor Ricardo. Mas sempre com carinho, né, Valéria? Aqui não, mas aqui a UBQ, ela é importante porque nós temos muitas mentes na UBQ e braços também. E todos vocês, eu sou funcionária, Fátima é funcionária, nossa equipe toda é muito reduzida, são uma equipe enxuta e competente. Mas nós temos muito trabalho, assim, que a gente passa para o diretor. O diretor, ele abraça realmente a causa da UBQ. Temos nossos conselheiros todos que trabalham conosco. Então, assim, fica fácil atuar numa entidade que as pessoas, os olhos brilham, gostam do que fazem. Então, eu acho que isso que foi a sobrevivência da UBQ. A UBQ sempre teve pessoas ao lado dela que gostavam da chancela qualidade. E é assim que a gente vai continuar com a nossa missão, que está atrás de mim aqui, ó. Pendurada na sala, que eu transformei minha sala na UBQ. Não, é isso mesmo, Valéria. Nós sabemos da sua competência, dedicação e do carinho que você tem com o nosso projeto. Mas, de todo jeito, é sempre bom registrar essa sua competência. A gente se previne aí de uma bronca maior em outra situação. E parabéns para a equipe toda, Valéria, você, a Fátima, o Ian, a Mariane, todas as pessoas. Gilvan, as pessoas todas que hoje estão fazendo esse movimento, né? Não está parado, quer dizer, o UBQ está movimentando digitalmente, então isso é muito importante. Com você a palavra, Valéria. Gente, muito obrigada, agradeço a participação de todos. Na próxima semana nós teremos nosso convidado Getúlio Apolinário, que vai falar com a gente diretamente de Vital, do Espírito Santo. Olha. Né? Então ele vai estar conosco, uma pessoa que tem uma experiência muito grande, né, na qualidade. E é isso, a live é para quem tiver interesse de estar com a gente aqui. Nossos associados estão ligando, a gente está promovendo lives dos associados também. Então é aberto para os associados. Os associados que tiverem interesse de ter uma proposta de trabalho, mandam uma proposta para a gente, tá bom? Muito obrigada e boa tarde para todos e um excelente final de semana e fiquem em casa. Obrigado, Valéria. Um abração. Um abração. Um abraço, Ricardo. Tchau.